Bom, vamos convidar agora para também fazer uso da palavra, ele que também é um conhecido nosso, já esteve em nossa região várias vezes palestrando, trazendo, né, esse tema tão importante, diretor do Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos na Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos no Ministério das Cidades, é arquiteto e especialista em planejamento urbano. Na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, foi assessor técnico de gabinete da presidência, coordenador técnico da Superintendência de Terras e da Superintendência de Aprovação de Empreendimentos. Foi também representante do governo do Estado de São Paulo no grupo multidisciplinar do Ministério Público de São Paulo para discussão de assuntos urbanísticos e regularização fundiária. Eu convido com muito carinho um amigo aqui também da nossa região, nosso grande fera, Silvio Eduardo Marques Figueiredo. Salva de palmas. Boa tarde a todos, agradeço o convite ao Zaidan de poder estar aqui hoje discutindo, mostrando para vocês um pouco do que é o nosso trabalho no Ministério. Queria saudar o grande amigo, vereador Ney Lira, presidente da Câmara Municipal, os vereadores aqui de Bertioga, nossos grandes vereadores, Guarujá, Peitola, Manuel, é um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Estávamos falando há pouco. Gilmar, nosso secretário nacional de desenvolvimento urbano. O tempo é muito curto. Eu precisaria de um tempo bem maior para que pudesse trazer para vocês o que é a nova política fundiária, o que é a nova lei, quais foram as novidades, os desafios e avanços que foram introduzidos no país com a nova legislação. Aqui, rapidamente, como é que essa lei surgiu. Em agosto de 2016, foi criado no Ministério das Cidades um grupo de trabalho, do qual fui o coordenador, com a incumbência de elaborar uma nova legislação. Através dos técnicos do Ministério das Cidades, procuramos fazer uma consulta, eu não diria os 5.570 municípios do país, porque seria impossível, mas consultamos uma grande maioria dos municípios brasileiros para tentar entender o porquê da regularização não avançar. Onde é que ela travava, quais eram os problemas e dificuldades que esses municípios sentiam. A partir disso, em dezembro de 2016, foi editada uma medida provisória. Optamos pela medida provisória pelo fato dela já entrar direto na sua vigência. Temíamos que, se fosse um projeto de lei ao Senado, que acontecesse o que acontece até hoje, com um projeto de lei que iria alterar a 6766, que é o PL 3057, que deu entrada no Congresso em 2000. Portanto, há 18 anos sendo discutido e ainda não avançou. Já em julho de 2016, aliás, em janeiro de 2017, isso foi enviado ao Congresso Nacional, através de uma comissão mista do Congresso, cujo relator foi o senador Romero Jucá. Eu fui encarregado pelo Palácio do Planalto de fazer o acompanhamento das discussões técnicas dessa lei. Essa lei tiveram 732 emendas, que foram discutidas durante 5 meses, e aí, em julho, tivemos aí a edição da lei, a 13465, que é essa nova legislação. E em março, agora 15 de março deste ano, teve a assinatura do decreto de regulamentação dessa lei. Essa lei ela veio no sentido de desburocratizar, simplificar, agilizar e destravar todos os procedimentos da regularização no país. Sem dúvida alguma, ampliou-se muito o alcance da regularização fundiária. Tivemos que alterar alguns conceitos. A regularização fundiária ela só podia acontecer em área urbana ou de expansão urbana, criada por plano diretor ou lei específica. Isso travou a regularização dentro da Amazônia Legal e no interior do Nordeste brasileiro. Por quê? Dentro da Amazônia nós temos muitos núcleos urbanos, povoados, vilarejos, que estão a 5, 6 horas de barco, por exemplo, de Manaus. Esses vilarejos, naturalmente, por estarem muito distantes, não são áreas urbanas nem de expansão urbana. Por sua vez, não pagam tributo do INCRA,
porque o parcelamento está abaixo do módulo fiscal. Então, não recolhe IPTU, não recolhe ITR, são brasileiros que ali moram e não eram reconhecidos pela lei. Não havia como regularizar. Mudamos o conceito, hoje a regularização acontece em qualquer núcleo que tenha destinação e finalidade urbana, não importa onde ele esteja situado, basta que ele tenha destinação e finalidade urbana. Como resultado da regularização, o Gilmar, secretário, já falou, mas o reconhecimento dos direitos reais, segurança jurídica, ingresso desses núcleos irregulares na cidade formal, e isso tem um impacto direto na gestão tributária dos municípios. Como vocês podem ver, após a regularização, você acaba tendo uma atualização do IPTU, ITBI, ISS, para que tenha uma noção. Isso aqui é um levantamento que fizemos. Municípios até 20 mil habitantes, que representam hoje 80% dos 5.570 municípios no país, arrecadaram em 2015 de IPTU 809 milhões, enquanto deveriam ter arrecadado 4,3 bilhões de reais, ou seja, em torno de 3,5 bilhões de reais deixaram de ser arrecadados pela informalidade das cidades. Então, veja o impacto que isso dá diretamente na gestão tributária do município. Se esse dinheiro estivesse à disposição, com certeza, esses municípios teriam mais recursos para investimento em todas as áreas. Alguns conceitos foram alterados, como o conceito pela legislação antiga de assentamento irregular, que cuidava da regularização, dizia que eram ocupações irregulares, clandestinas, que aconteciam nos parcelamentos do solo. Hoje não, hoje tratamos a cidade como um todo. Hoje chamamos de núcleo urbano informal, que abrange as unidades imobiliárias residenciais ou não, sob a forma de parcelamento, condomínio, conjuntos, ou seja, temos uma abrangência muito maior. Da mesma forma, simplificamos muito a forma de se determinar se o núcleo era de interesse social, de interesse específico, ou seja, a classificação da modalidade do núcleo. Antigamente existia uma série de regras, hoje não mais. É o município que determina em função do quê? Da condição socioeconômica da população. Não adianta ter um monte de regras para saber se o núcleo pode ou não pode. E qual que é a definição entre interesse social, a diferença do interesse social para o específico é saber quem paga a conta. Tudo que é de interesse social, ele tem gratuidade em todos os atos de cartório, como na implantação de toda a infraestrutura essencial. E no interesse específico, não. Quem paga a conta são os beneficiários. E depois disso, essa lei trouxe aí uma série de instrumentos e ferramentas, algumas muito novas, que impactaram demais a regularização no país, como legitimação fundiária, legitimação de posse. Como eu tenho muito pouco tempo, não vai dar para entrar em todas elas, mas uma das principais é a legitimação fundiária, dos mais de 100 mil títulos entregues esse ano, 90% foi através dessa ferramenta. Ela é largamente utilizada, tanto para as áreas públicas como para áreas privadas, interesse social específico não importa, mas rapidamente, para que vocês entendam, imagina um loteamento que foi implantado há 20, 30, 40 anos atrás, uma área privada, cujo loteador implantou, sumiu, ninguém acha. Hoje o município, para regularizar pela lei antiga, por não existir mais aquele titular, o dono do terreno, não havia como você pudesse transmitir a propriedade, dar o título de propriedade para o morador. A única saída era entrar via judicial. Essa nova ferramenta permite que o município faça a regularização, faça uma listagem de quem são os ocupantes, envia ao cartório, e o cartório já abre as matrículas diretamente no nome dessas pessoas, e é um título originário. O que quer dizer? Ele nasce naquele momento. Ele não traz nenhum tipo de gravame, ele vem livre e desembaraçado de qualquer ônus, porque ele nasce naquele momento. Então, foi uma forma que achamos dos municípios transferirem as propriedades privadas que estavam lá abandonadas para esse novo ocupante. A legitimação de posse já era conhecida na legislação antiga, nada mais é do que o reconhecimento administrativo de todas as modalidades da uso capião. Direito real de laje é uma novidade na nossa legislação, alteramos o Código Civil brasileiro e outras leis. O direito real de laje não é
nenhuma invenção nossa, isso foi retirado do Código Civil suíço, francês e, em especial, Código Civil português. Lá já é uma realidade, vem sendo utilizada há décadas, mas permite que hoje você titule 2 unidades habitacionais, uma casa sobreposta, onde o dono da casa de cima será dono único e exclusivamente do espaço aéreo e da laje, e o dono da casa de baixo será dono da casa e do terreno. E a unidade de cima não guarda nenhuma relação com a de baixo, não é fração ideal, não se trata de fração, e sim matrículas individualizadas. A arrecadação de imóveis, gente, eu acho isso uma ferramenta espetacular para os municípios. Senhores gestores municipais, o que é arrecadação de imóveis? Regulamentamos o artigo 1276 do Código Civil de 2002. O que quer dizer isso? Imagine os senhores, aquele terreno vazio, ou um prédio, ou uma casa que está abandonada, cheia de entulho, criando dengue, rato, barata, cujo proprietário não recolhe seus tributos há mais de 5 anos. Basta um ato do executivo, um decreto do prefeito, uma portaria ou um despacho do secretário, declarando o quê? A arrecadação do imóvel abandonado. O que quer dizer isso? Ele de imediato toma posse do imóvel. O município entra na posse do imóvel e pode executar a benfeitoria que ele quiser. Decorrido 3 anos da data da arrecadação, a titularidade desse imóvel muda, passa a ser um próprio municipal. Aí vão perguntar, poxa, mas se durante esses 3 anos, nesse triênio, a prefeitura investiu lá milhões, aparece esse proprietário e reclama o imóvel. Ok, a lei também prevê, sem problema nenhum. Ele pode ter seu imóvel de volta, desde que, previamente, ele pague todos os custos que a prefeitura teve, como também tudo que ele devia. Então, previamente, se ele pagar tudo que a prefeitura gastou, mais tudo que ele tinha, ele pode ter seu imóvel de volta. Então, vejam que é uma ferramenta que pode ser utilizada, não se trata de desapropriação. A gestão pública, eu acho que na sua política urbana, ela pode se utilizar dessa ferramenta e acabar com esses terrenos vazios, abandonados ou prédios abandonados nas cidades. Basta um simples despacho do secretário no processo administrativo. Condomínio urbano simples também é uma figura nova que trouxemos para que tanto o direito real de laje como o condomínio urbano simples e outros que verão, nós fizemos alteração no Código Civil brasileiro. Introduzimos essa nova ferramenta dentro do Código Civil para que a gente possa trabalhar na regularização. E isso serve não só para a regularização, como para a implantação também de novas unidades. Condomínio, imagine aquele terreno que já tem sua matrícula regular, em que existe mais de uma unidade imobiliária nele. O pai tem lá, a filha casou, ele cede o fundo, vai lá, constrói uma casinha no fundo. Como é que se regulariza isso? Como é que essas pessoas podem ter, como é que o pai podia deixar, dizer, olha, filha, aqui está sua casa, está aqui seu documento. Pela lei antiga, só se ele fizesse o quê? Uma incorporação, instituição e convenção de condomínio, abre CNPJ, elege síndico, leva registro, títulos e documentos para depois levar ao cartório de registro de imóveis, ou seja, impossível, uma parafernália tremenda. O que é condomínio urbano simples? Basta fazer uma descrição técnica do terreno que cada casa ocupa, o restante é uma área de uso comum, leva a cartório, e por mera notícia, o que quer dizer isso? Basta a pessoa dizer que em cima daquele terreninho ele tem 100 metros de área construída, o cartório de imediato institui um condomínio, emite fração ideal, emite as matrículas individualizadas em fração ideal para cada uma daquelas unidades. E você vai receber seu título de propriedade, como quem compra um prédio, um apartamento em algum prédio, que tem lá a sua matrícula em fração ideal. Então, é uma forma simples, menos burocrática e praticamente sem custo nenhum, que achamos para poder resolver essas questões. Condomínio de lotes, os senhores já conhecem, são aqueles loteamentos que a gente vê placa de monte por aí, compra um lote num loteamento fechado. Na verdade, não existia amparo legal, não existia previsão legal no nosso país que que a gente pudesse construir um condomínio de lotes. Alteramos Código Civil, Lei de Registros Públicos, Lei de Condomínio, a 4.591, ou seja, uma série de leis, e instituímos agora
é permitido que se façam condomínios de lotes. Se eu posso fazer um novo, eu posso usar também essa ferramenta como regularização. Quem determina de que forma, se isso vai ser adotado ou não, é o município, através de sua legislação, adequação de sua legislação ou decreto, não importa, por ato do executivo, ele vai dizer se o município vai adotar ou não e de que forma que ele vai adotar essas ferramentas. O loteamento de acesso controlado são aqueles loteamentos regularmente aprovados, implantados, onde existe uma permissão do município para que os moradores, uma associação de moradores, bote lá uma cancela e feche. Havia uma discussão, existem vários municípios com legislação própria, mas havia uma discussão se essa lei era constitucional ou não. Então, para pacificar, trouxemos isso também dentro da nova legislação. Aqui é difícil, não dá muito para falar. Uma coisa só importante, gente, a nova legislação, diferente do que dizem, ela não trata somente da regularização documental, da cidade de papel, como foi muito criticado pela oposição. Não. A nova lei trata da regularização completa. Por quê? Obrigatoriamente, ao se regularizar, esse núcleo tem que, no mínimo, ter a infraestrutura essencial. Se não tiver, é obrigado a ter um cronograma físico de obras que acompanhe um termo de compromisso dizendo quando e como essa obra vai ser executada. E o que é a infraestrutura essencial? É, no mínimo, uma solução para o abastecimento de água potável, coleta de tratamento de esgotamento sanitário, distribuição de energia domiciliar e um sistema de drenagem, quando necessário, ou outros equipamentos que o município julgar conveniente. Então, são obras que, obrigatoriamente, devem estar presentes na regularização. Se ele já tem, maravilha. Se não tem, obrigatoriamente vai se fazer. Então, um cronograma para implantação. Então, hoje, tratamos a regularização, não só documental, mas documental, urbanística e ambiental. Porque, obrigatoriamente, sem essas obras, não existe. Também deixamos claro como é que essas aprovações são feitas. Hoje, o município tem autonomia total. Se ele for um município que for capacitado, é ele que faz a aprovação do projeto ambiental. Não necessita mais de anuência dos órgãos estaduais, como o CETESB e outros, nem do Programa Cidade Legal, da ECUA, coisa nenhuma. Hoje o município tem autonomia, desde que ele seja capacitado. O que é capacitado? É aquele município que tem, dentro dos seus quadros, à sua disposição, profissional com habilidade técnica, para analisar e aprovar o estudo técnico ambiental. Isso está muito definido na lei, principalmente no decreto, que ele está bem detalhado. Por final, criamos uma certidão de regularização fundiária, nada mais é que o documento final, que ele acompanha essa certidão, o projeto de regularização, cronograma, termo de compromisso, e, no caso da legitimação fundiária, a listagem daqueles ocupantes. Vejam que, para que a gente pudesse desburocratizar ao máximo, fizemos grandes alterações na legislação brasileira. Em especial na Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Quem trabalha com isso sabe que, muitas vezes, para regularizar um bairro ou uma ocupação, essa ocupação, às vezes, abrangia 2 ou 3 matrículas. Pela legislação antiga, obrigatoriamente, você tinha que fazer o quê? Desmembra a matrícula, unifica a matrícula, aí tem que apurar o remanescente, aí faz o quê? A retificação do perímetro. Tudo isso tinha um custo tremendo e era muito demorado. Gente, pela nova lei, não existe mais desmembramento de matrícula, unificação, retificação e apuração de remanescente. Acabou tudo isso. A nova lei é clara. O que o oficial vai fazer após a prefeitura aprovar o projeto? Me dá mais 30 segundos? Após a prefeitura aprovar esse projeto de regularização, essa descrição do núcleo que vai ser regularizada, quando chegar no cartório, o oficial do registro de imóveis, de imediato, abrirá uma nova matrícula. Em cima da nova matrícula, ele registra o parcelamento, faz a separação, abre os registros individualizados de cada unidade imobiliária e, dependendo do caso, ele já abre esse registro diretamente no nome do ocupante, sem qualquer tipo de burocracia. Na legislação antiga, se você fosse regularizar um terreno
se você não identificasse quem era o proprietário, não tinha matrícula, não tinha transcrição, não, isso era devoluta. Não tem ninguém, não há quem transferir a propriedade, faz o quê? Usa o capião. Que diz a nova lei? Ao se identificar que aquela área do núcleo não tem matrícula nem transcrição, o oficial de registro de imóveis abrirá nova matrícula, direto, sem nenhuma burocracia. Então, como vocês podem ver, alteramos em torno de 27 ou 28 leis no país, inclusive Código Civil, leis de registros públicos, a lei de condomínio, 4.591, 6766, ou seja, um número muito grande para que a gente pudesse trazer essa nova legislação, simplificando e desburocratizando ao máximo todos esses procedimentos. Gostaria de ter mais tempo para poder detalhar cada um desses instrumentos, como isso deve ser aplicado e os benefícios que esses instrumentos todos trazem aos municípios nas suas ações de regularização. Silvio Figueiredo, Papa da regularização fundiária no Brasil, uma honra recebê-lo no nosso seminário. O senhor falasse, em primeiro lugar, da importância de encontros e seminários como esse para desenvolver a nossa região. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Sistema Costa Norte, ao convite ao Ministério das Cidades, e eu acho de suma importância eventos como esse, até para que a gente possa trazer, a população possa entender um pouco o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério das Cidades, governo federal, com relação à política nacional fundiária. Hoje o nosso país tem um problema sério da irregularidade fundiária. Eu diria que mais de 50% das propriedades urbanas do país tem algum tipo de irregularidade, ou seja, nós temos metade da população urbana do país morando na cidade informal. Por uma determinação do senhor presidente, elaboramos uma nova política nacional fundiária e combinou com a assinatura da lei, a nova legislação, que veio no sentido de desburocratizar, simplificar e agilizar os procedimentos de regularização diretamente aos municípios. Então, para que tenha uma noção, só esse ano nós já entregamos mais de 150 mil títulos pelo país. Então, realmente, essa nova legislação, ela deu uma alavancagem muito grande. Trouxe para os municípios novos instrumentos e ferramentas, permitindo que o município tenha uma ação muito mais ágil, menos burocrática. Uma última pergunta. Os palestrantes anteriores, a gente teve o pessoal do CDHU e de outras empresas, colocaram que, vou arredondar o número, quase a metade no estado de São Paulo estaria aqui nessa região da Baixada do Litoral, muitas favelas, núcleos urbanos, ou seja, a regularização ela é chave principal no desenvolvimento, né, da nossa cidade e das pessoas que vivem aqui, né, Silvio? Sem dúvida alguma, uma das ações que nós temos feito junto aos municípios, como tratamos da regularização, também é a questão do recadastramento, do fortalecimento tributário do município. Para que vocês tenham uma noção, fizemos um levantamento e os municípios abaixo de 20 mil habitantes, que representam 78% dos 5.570 municípios do país, tiveram uma arrecadação em torno de 809 milhões de reais, enquanto deveriam ter arrecadado 4,6 bilhões de reais. Então veja que a informalidade dessas cidades também traz um atraso para os municípios. A arrecadação, a falta desses recursos também vai impactar diretamente nas ações do município. Então, sem dúvida alguma, a regularização, ela não é o litoral de São Paulo. Isso está espalhado no país inteiro. Temos cidades no sul do país, que seria uma região mais desenvolvida, cuja irregularidade ultrapassa 75%. Dentro da Amazônia é legal, acima de 80%. Então, como a nossa estimativa de que a regularização no país, os imóveis urbanos teriam irregularidades acima de 50%, hoje esse número já se apresenta bem maior.